Ah, os Correios. Quem nunca teve uma encomenda extraviada ou teve que buscá-la numa agência porque simplesmente os Correios não entregam na sua casa? Tirando os pontos positivos ou negativos, consenso é que os Correios é uma instituição antiga que está presente na vida de todo brasileiro. Ame-o ou odeie-o, os Correios possuem uma trajetória longa e interessante que conta a própria história do Brasil. Os serviços postais oficiais foram introduzidos no Brasil com a chegada dos assistentes do Correio-Mor das Cartas do Mar. Tudo começa em 1500, quando o navio que transportou Pero Vaz de Caminha também carregava correspondência importante, que representou o primeiro documento científico sobre o Brasil. Em 1657, devido à guerra com a Espanha e às dificuldades de comunicação terrestre, o rei de Portugal optou por criar uma nova função chamada Correio-Mor das Cartas do Mar, posição especialmente dedicada ao tratamento da correspondência transportada por via marítima. Era 1663, quando João Cavalheiro Cardoso assumiu o cargo de auxiliar do Correio-Mor no Rio de Janeiro, marcando oficialmente o início do serviço postal no país. A tradição de celebrar o Dia do Carteiro no dia 25 de janeiro surge por razão da data de criação do Correio-Mor no Rio de Janeiro. Já em 1801, foi criado no Rio de Janeiro o Serviço de Caixas Postais, e o Serviço de Correspondências Registradas foi instituído para atender o interior. Durante o período imperial, entre 1822 e 1888, Dom Pedro I reorganizou os Correios do Brasil de forma independente e iniciou o processo de criação de administrações nas províncias. Já com Dom Pedro II, as reformas postais trouxeram importantes mudanças. O lançamento dos primeiros selos postais, a criação do quadro de carteiros, a instalação de caixas de coleta e postais, bem como a distribuição domiciliária de correspondência na corte e nas províncias. O serviço telegráfico também foi estabelecido. Inicialmente, os serviços postais e telegráficos eram administrativamente separados. O Código Postal Universal, estabelecido em 1929, trouxe legislação e soluções para os desafios postais modernos. A Revolução de 30 provocou profundas mudanças na estrutura política e administrativa do país, afetando também o setor postal. Em 1931, foi criado o Departamento de Correios e Telégrafos, que ficou subordinado ao Ministério da Aviação e Obras Públicas. Mas só em 1967, o Decreto-Lei nº 200 instituiu o Ministério das Comunicações, subordinando o Departamento de Correios e Telégrafos no ano seguinte. Em 1969, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos foi criada, por meio da Lei nº 509, como uma empresa pública vinculada ao Ministério das Comunicações. O surgimento da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos refletiu uma mudança na visão das autoridades públicas sobre a importância das comunicações, especialmente os serviços postais e telegráficos. Durante esse período, a empresa passou a atuar como agente crucial das ações sociais do governo, atuando na distribuição de pensões e aposentadorias, entrega de livros escolares, transporte de doações em situações de calamidade, entre muitas outras atividades. Em 1982, é implementado o Serviço de Encomenda Expressa Nacional, o SEDEX. No ano 2000, foi aberta a primeira agência do Banco Postal. Entre 2001 e 2004, foram criados o SEDEX 10, o Serviço de Logística Integrada, o PAC, o SEDEX Hoje e SEDEX Mundi. Em 2009, o Supremo Tribunal Federal, STF, garantiu a exclusividade dos Correios na prestação de serviços postais. Chega o ano de 2013 e é lançado o SEDEX 12. A empresa enfrentou prejuízos nos anos de 2013 a 2016, o que levou a considerar a possibilidade de privatização. No entanto, após a obtenção de lucro em 2017, a ideia de privatização foi temporariamente abandonada. De 2010 a 2016, as perdas acumuladas de encomendas aumentaram mais de 1000%, evidenciando uma queda na qualidade do serviço devido à escassez de recursos materiais e infraestrutura adequada. Isso ocorreu devido a anos de má administração,
corrupção e uso político da empresa. O ano de 2019 foi turbulento, onde foi lançado um plano de desligamento voluntário para reduzir o número de funcionários em mais de 7.000 servidores. Mas com a chegada da pandemia, no ano de 2020, os Correios registraram um lucro de 1,53 bilhão de reais. Esse aumento nos lucros foi impulsionado pelo crescimento do comércio eletrônico. Durante este mesmo ano, as agências dos Correios também desempenharam um papel importante ao auxiliar no cadastramento do auxílio emergencial para pessoas que não tinham acesso a meios digitais. Houve proposta para privatizar a empresa novamente, porém, no ano de 2023, foi descartada, através da retirada da empresa do Programa Nacional de Desestatização. Chegou-se à conclusão de que a presença da empresa em todos os municípios brasileiros e sua oferta de serviços públicos a tornam uma empresa estratégica. Os Correios têm uma presença única em todos os municípios do Brasil, oferecendo uma variedade de produtos e serviços, atuando como um operador logístico. Isso inclui atividades como serviços bancários como saques e transferências em áreas onde não há agências bancárias, suporte ao Sistema Único de Saúde, na distribuição de vacinas e medicamentos em regiões de difícil acesso, bem como a distribuição de provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, entre outras ações de cunho social. Gostou de conhecer a trajetória histórica dos Correios? Se gostou, dê um like e se inscreva no canal. Quais marcas ou empresas vocês gostariam de ter o DNA mostrado aqui? Deixem nos comentários. Até a próxima. Valeu!